Galera, o Fernando Diniz vai bancar o Richarlison como titular na seleção brasileira mais uma vez, né? O Richarlison não tá jogando nada, né? E tem sido convocado para a seleção brasileira. Matheus Cunha também não tem feito gols, não tá jogando bem e mesmo assim foi convocado para a seleção brasileira. Isso que a gente não consegue entender, qual o critério para um jogador estar na seleção brasileira? Se a seleção brasileira não significa os melhores jogadores estar lá, porque alguns jogadores não jogam bem, não fazem gols, né? Que é principalmente o atacante, ele tem que estar em boa fase, né? Como que o cara vai para a seleção brasileira se o cara não está em uma boa fase? Como que ele vai ajudar o time? Né? Na base do que o cara é convocado. Isso que o torcedor, né, fica abismado, entendeu? E mais uma vez o Richarlison vai ser bancado no time titular da seleção brasileira. Vamos acompanhar a galera do F90 falando tudo sobre a escalação da seleção brasileira e também sobre o Richarlison, né, ser titular da seleção e também sobre o Vinícius Júnior ter protagonismo na seleção brasileira. De colocar os pezinhos no chão, ainda são esses dois caras que os jogadores mais olham. Na questão de figura é o Neymar, e na questão técnica eu acho que o Vini, o Rodrigo, enfim, é o Martinelli, que eu acho que vai conseguir eu também encontrar o seu... Apesar que ele disputa a posição com o Vini, aí vai ter que dar um jeito. O Diniz vai ter que arrumar um jeito. O Diniz é bom nisso. E tem alguns jogadores jovens que estão trilhando um caminho bacana na seleção e eu acho que vão assumir principalmente essa liderança técnica dentro dos jogos. A gente já vai falar sobre o Richarlison, mas o Richarlison aqui tem o trio, né? Que nesse momento está sendo configurado com Vini Júnior, Neymar e Rodrigo. Sim. É esse o trio, Bueno, na sua opinião? Esse trio de tendo o Richarlison na área, mas de aproximação. É o Rodrigo essa terceira peça ou não necessariamente? Porque eu tenho dúvidas, não dele. Sim. Da concorrência. A concorrência tem Rafinha, eu sou muito fã do Martinelli. O Rafinha foi cortado, pra né? Mim, sim. O Antony seria uma possibilidade, teve um problema o Antony, né? Eu tô falando sobre full power, assim, força máxima, quem que você acha que... Então, o Real Madrid tem um peso muito grande, né? Você fala, Rodrigo e Vinícius Júnior resolvem muitos jogos no Real Madrid. O Ancelotti, que pra muita gente, e agora a gente teve aquela fala, vai ser o cara, você imagina, pro Ancelotti vai chegar aqui, Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo. Sei não se vai ser, viu? Não sei se vai ser, quem sabe aí o Fernando Diniz emplaca aí uma série de resultados positivos e acaba sendo efetivado. Mas, em tese, esses três nomes são figurinhas carimbadas. A centroavança, como gosta de dizer o Eduardo Menezes, né? Centroavança. Essa sim ali é uma coisa nebulosa ali. O Richarlison tem problemas ali, né? Como se fosse terapia Jesus, e tal, blá. Tem outras opções. Mas eu acho que o Rodrigo, Vinícius Júnior e Neymar são realidades. Não dá para imaginar... Neymar e Vinícius Júnior não tem como não serem titulares. Não tem. Tem gente que, mas o Neymar... passou dos 30 anos, vai perder explosão, velocidade. Não tem. Pela habilidade, qualidade, não tem como não ser. O Vinícius Júnior virou uma estrela mundial. Outra função, né? O Tite acho que até demorou para aceitar e assimilar a grande fase do Vinícius Júnior, sabe? Teve uma demora ali, aliás, em várias coisas, né? Mas tá bom. E agora já o Diniz, né? Ou se vier o Ancelotti, já tem esses jogadores como realidade. Sabe? Não tem muito mais do que evoluir no Rodrigo ou no Vinícius Júnior. Já são os caras prontos para esses grandes embates. O Rodrigo tem um outro ponto, né, Capito, que eu acho que ganha, a favor dele. Ele, dessa linha toda que a gente citou de concorrência, ele faz uma coisa que os outros não fazem, que é jogar pelo meio. Sim. Então, na tua variação ali, de repente, num dado momento, ele puxa o Neymar para a ponta e quer usar o Rodrigo pelo meio, ele consegue. Sim. Se ele quiser usar o Rodrigo de referência, falso 9, puxando os caras para fazer a aproximação nessa linha, ele faz. Então, o cara ter essa possibilidade dá margem para que ele fique no time. Eu acho o Gabriel Jesus também, em cima do que o Edu falou, porque assim, eu acho que seria muito legal você usar esse entrosamento, né? Do Rodrigo com o Vini ali. Mas aí você, quando o Rodrigo joga por um lado, o Richarlison centralizado e o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo. Em algum momento seria legal você olhar para o Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus ele também faz essa função de beirada do campo ali. Então você consegue usar o Rodrigo pela beirada em alguns momentos, aí quando você quer usar o Rodrigo mais próximo do Vini Júnior, você coloca o Gabriel Jesus pelo lado do campo, que ele faz muito bem. Já o Richarlison não, né? O Richarlison é um cara, um 9 centralizado mesmo. Eu ainda acredito, eu acho que o Diniz também, nessa retomada de carreira e de boas atuações a camisa da seleção do Richarlison. Eu acho que o Fernando Diniz trabalha muito bem isso, essa questão de confiança, de dar oportunidade para o jogador retomar isso dentro do campo.
Mas eu acho que a gente está bem servido. Eu acho que a gente não tem aí um 9 como a gente teve há tempos atrás. Eu acho que são jogadores de mais movimentação. Mas eu acho que do meio para frente a gente está muito bem servido. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só colocar a provável escalação. Pra gente falar do... Vamos chegar no Richarlison agora. Chegou. Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana. Volta do Arana para a seleção. Bruno Guimarães, Casemiro, Rodrigo, Neymar, Vini Júnior e Richarlison, técnico Fernando Diniz. Vamos ouvir Fernando Diniz sobre Richarlison. Ela é uma escolha técnica, porque eu já falei isso na outra ocasião. O Ricardo, se tivesse feito um gol em cada partida, que ele teve chances para fazer, a gente ia estar falando que o Richarlison jogou super bem e foi o máximo. Ele não fez os gols, mas jogou bem os 2 jogos, tanto na parte tática quanto na parte técnica. Ele contribuiu muito com o time, mas a gente vai fazendo uma coisa... Isso acontece muito no mundo do futebol e a gente vai para uma esfera mais emocional do que prática. Quando você vai analisar os jogos, ele contribuiu muito positivamente. Então a escolha, nesse momento, é uma escolha técnica. Tá, obviamente que emocionalmente também é importante para ele, mas é uma escolha técnica. Ele foi um jogador importante, tanto contra a Bolívia e também contra o Peru. Vamos lá, quero ouvir você, Eduardo de Menezes, Rodrigo Bueno, você também, Fábio, Fã de Esportes, mande sua mensagem, vídeo, WhatsApp e tudo mais. Mas vou começar, a sensação que eu tenho é assim, eu entendo o que ele falou do gol, mas também acho que isso é importante para essa função. É tipo, o Fábio Luciano fez um grande jogo, mas hoje não conseguiu desarmar as pessoas, mas se um dia ele desarmar, vai ser fora isso. Mas eu também entendo que eu acho que o que o Diniz está fazendo é compreensível, mas ao mesmo tempo mostra o que é uma fragilidade da seleção, na minha opinião, há anos. Que é essa dificuldade de ter esse cara, amigo. Porque assim, esse abraçar do Diniz ao Richarlison, para mim tá bom, mas quem tá pedindo tanta passagem? A sensação que eu tenho é que ele não quer enterrar o Richarlison antes da hora, porque de repente vai ser o Richarlison esse cara daqui 2, 3, 4 meses, porque ninguém está tomando essa posição há anos, porque quem tá lá também já passou por isso. Tem uma linha sucessória que, se você for parar pra pensar, realmente é muito difícil. Vamos pegar aqui no Careca, do Careca passa pra Romário e Ronaldo, aí daqui a pouco o cara pega, não tem o Ronaldo, aí Luiz Fabiano, Adriano, Imperador, aí ele pega, mas aí começa a dificultar. Aí começa com Fred, Jona, o Copa de 14, pra mim o problema começa no Adriano Imperador ter acabado antes do que a gente gostaria. Mas você sabe que tem algo... Amo o Adriano. Tem algo que a gente tem que lembrar sempre. Hoje o futebol mudou. E aí o centroavante, ele agrada o treinador mesmo sem fazer os gols. Claro. Embora eu dê destaque que tem que ter o gol. Fábio tá aqui, jogou bola, sabe como é que é. Tem 2 caras que aparecem muito. Quem faz o gol e o abraçador de gol. O abraçador o que engraxa a chuteira. Olha, você que conhece algum abraçador de comunicação, né, de comemoração... pode lembrar aí, porque sempre tem, né, Capita? O que faz o gol e o que vem. Sempre tem. E é sempre o que vem, o primeiro é sempre o mesmo. Né? Sempre o mesmo. Sempre tem um abraço. E que vira pra torcida e vai assim, né? Então, você pode ver que ele não faz o gol. Eu lembro do Bosco, que era o eterno goleiro reserva do Rogério Ceni, ele ficava atrás da placa e pulava a placa. Não é o caso do Pombo, que já fez gols importantes e tal. Mas o abraçador é importante. Ele tá na cena. Ele tá na cena. E ele tá triste que o Richarlison não faz gol, porque ele não tá podendo abraçar. Ele quer abraçar o Richarlison, mas eu acho que o povo brasileiro quer muito... Eu torço muito pela recuperação do Richarlison, porque primeiro, ele gosta muito, muito de seleção brasileira. Sim, gosta muito. Ele gosta de estar lá, ele abriu mão, lembra na época da Olimpíada? Eu quero ir. Deu resultado. Ele tem posições muito legais, né, de olhar o futebol também como um impacto social. Isso é bacana de ver. Tem que ter a bola. Tem que fazer gol. Só que eu achei legal uma declaração dele, quero dar os parabéns. Na última entrevista dele, quando questionado sobre oscilação, tudo, ele teve uma mudança de empresário recentemente, impactou a eliminação da Copa, o jejum no Tottenham, mas tem algo que me chamou a atenção. Ele deu um olhar mais cuidadoso à saúde psicológica dele, eu achei muito legal. A saúde mental. A saúde mental dele, ele falou, tô procurando psicólogo, isso é importante. terapeuta, porque eu acho que é bom para... Isso é bom para o ser humano, né? Você começa a reavaliar. Isso é necessário, né? E ressignificar as coisas. Muito legal. E que ele faça hoje que meta uns 2, 3 gols e que você, que está na concentração, já planeje abraçá-lo. Galera, eu não concordo com nada que eles estão falando, porque na minha opinião, olha só, se você não leva um jogador que tá jogando bem, você leva um jogador que tá jogando mal, na minha opinião, você tá desvalorizando o cara que tá trabalhando todo dia para poder ter essa oportunidade na seleção brasileira. O Richarlison
pode jogar daqui a 2 meses, 3 meses, ele pode voltar a jogar bem. Então, se daqui a 3 meses ele voltar a jogar bem, ele volta a ser convocado. Mas agora ele não tem que ser convocado, né? Por que não pega lá um Talisca? Pô, Talisca tá jogando bem e tal. Pô, vou convocar o cara, vou levar o cara pra seleção brasileira. Pô, assim que tem que ser. Você tem que levar quem tá bem no momento. Não tem que se apegar a jogador. Na minha opinião, se o Diniz foi efetivado pra seleção brasileira e ele tiver o mesmo apego que o Tite teve na seleção brasileira, vai colocar tudo a perder. Vai cometer o mesmo erro que o Tite cometeu na seleção brasileira. Não se pode se apegar a jogador. Tem que levar se tiver bem, tá com confiança para poder ajudar a seleção brasileira. Porque não adianta levar um jogador que não tá jogando bem, porque a qualquer momento, não existe isso a qualquer momento. Não existe a qualquer momento. A qualquer momento, para mim, é se você tivesse um Ronaldo no ataque da seleção brasileira, um Romário, como você tem um Richarlison. É Richarlison, não é Ronaldo. Então você não pode ter esse apego, não. Entendeu? Não pode. Então, eu acho que o Fernando Diniz, ele for por essa linha de raciocínio aí com os jogadores da seleção brasileira, vai cometer o mesmo erro de Tite, Dunga, entendeu? Vai ser a mesma coisa, entendeu? Tem que levar o jogador que tá jogando bem no momento. Não faz sentido nenhum. Um cara com um atacante, na minha opinião, é uma vergonha. Você tem um atacante da seleção brasileira, o cara fez 40 jogos na temporada e o cara fez 2 gols, 3 gols. Não existe isso. Não existe. Na minha opinião, só desvaloriza a seleção brasileira, porque os caras lá fora olham assim e falam, caramba, esse jogador é brasileiro, o cara fez não sei quantos gols na temporada e não tá na seleção, por quê? O cara que não tá jogando bem tá... Muitas pessoas se perguntam, e eu também me pergunto também o porquê. Alguns jogadores vão pra seleção brasileira sem estar jogando bem. Eu pensava que o problema era só com o Tite, mas não é. O problema é o mesmo com o Fernando Diniz. E dá a entender que parece que não é ele, né, que faz essa lista. Parece que alguém já dá a lista na mão dele, ó. Esses são os jogadores que vão ser convocados para a seleção brasileira. Dá a entender que é isso. Que a explicação dele é muito rasa. Explicação rasa demais. E na minha opinião, quando você leva o jogador para a seleção brasileira que tá mal, e você não leva o jogador que tá bem, você tá desvalorizando o trabalho do cara que tá jogando bem, que tá motivado, que tá todo dia lá fazendo um bom trabalho. Na minha opinião, assim, não tem que ter pena. Ah, tá jogando mal? Quando você jogar bem, você voltar a ter um resultado, você volta para a seleção brasileira. É competitividade. Quando você leva um cara jogando mal, o cara fica acomodado. Essa é a verdade. Seleção brasileira nos últimos anos virou seleção de jogador acomodado. Porque o jogador, mesmo jogando mal, ele sabe que vai estar lá na seleção brasileira. Ele sabe que faz parte do grupo. Então o cara tá nem aí, ó. Se ele vai fazer gol, se ele não vai, entendeu? Se ele vai jogar bem ou não. Se ele vai jogar tantos jogos na temporada. Ele sabe que ele vai estar na seleção brasileira. Ah, se de 40 jogos, vou dar um exemplo. Ah, o cara jogou 10, o cara sabe que vai estar na seleção brasileira. Infelizmente, a verdade é essa. A seleção brasileira virou seleção de jogadores acomodados, que não estão nem aí para a seleção brasileira. Entendeu? Porque eles sabem que vão estar lá. Entendeu por quê? Estão jogando nos maiores clubes do mundo. Entendeu? Mas, na minha opinião, daqui a uns anos isso vai acabar. Vai acabar. Né? Porque eu acho errado, na minha opinião, galera. Na minha opinião, super errado você não levar um jogador que tá jogando bem, levar um jogador que tá jogando mal e você justificar que a qualquer momento ele pode melhorar. Não existe a qualquer momento ele vai melhorar. Ele vai estar lá quando ele melhorar. Se ele não tá bem, ele não vai. Né? Esse deveria ser o raciocínio de um treinador de seleção brasileira, mas infelizmente o fator que conta não é o dentro de campo, né? Felizmente é assim que acontece na seleção brasileira. Deixa aí, galera, nos comentários a opinião de vocês sobre a seleção brasileira, sobre as convocações, sobre Richarlison na seleção brasileira. Deixando bem claro, gosto muito do Richarlison, acho uma figura muito legal, um cara que batalhador, mas infelizmente não pode, o fato para levar um jogador para a seleção brasileira não pode ser isso, não pode ser um cara gente boa, um cara que ajuda muita gente. O que importa é que o cara tá jogando, entendeu? Porque eu quero ver a seleção brasileira ganhando bem, os jogadores que estejam bem dentro de campo e motivados, entendeu? Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante também para o nosso canal.